A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez com uma aula de teologia do nosso curso teológico da Igreja Assembleia de Deus Belém, em Uberaba. E nós temos aqui também em Delta, a sede Uberaba e em Delta, com o nosso professor, coordenador Fred, que vai estar falando sobre a Trindade. Tá? Eu vou deixar mais a tela para ele, que ele vai explicar mais para nós, mas qualquer coisa está aqui e algumas dúvidas que eu tiver eu vou estar fazendo aqui também. Tá? Vamos lá então. Paz do Senhor, Fred. Paz do Senhor, irmão Renato, todos os demais irmãos que estarão ouvindo aí e vendo esta aula. Passaremos na aula de hoje explicar duas importantes doutrinas em poucos minutos, bem resumidamente. Duas doutrinas essenciais, que são a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo, que estão expostas aí durante toda a Bíblia. São doutrinas da teologia sistemática, que formam um sistema de revelações. A partir disso, nós abstraímos uma verdade. A partir do primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia, onde está Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós já começamos, a partir dessa simples declaração, porém rica em conteúdo, a fundamentar a doutrina de que existe um Deus, de que ele é antes do princípio, ele que criou o tempo, a eternidade, para que então fosse criada a terra. Então, antes de existir, ele precisou criar a existência. E a partir disso, nós percebemos nas diversas religiões e culturas a notoriedade da existência e da crença universal em um Deus. E a partir disso, essa concepção, às vezes, elas não se enquadram na revelação que a Bíblia nos dá. Primeiro, temos que entender que a Bíblia parte desse fato primário, que no princípio criou Deus, ou seja, que Deus existe desde o princípio. Então, a Bíblia parte desse pressuposto. A Bíblia não é um livro que visa provar que Deus existe. Ela não é um diário de Deus também. Na verdade, ela vem trazer uma lógica, argumentação para trazer o plano da revelação e salvação aos homens. Lógico, então, desde o princípio é estabelecido o plano divino de Deus. E nós temos algumas questões quanto aos argumentos que nós podemos usar, porque vemos algumas questões que negam Deus, como ateísmo, agnosticismo, deísmo, materialismo, panteísmo. A partir disso, nós temos várias religiões que se juntam a essas ideias de não existência de Deus e criam suas próprias verdades, criam seus próprios deuses. Você quer ver, por exemplo, o panteísmo, que quer dizer, então, que Deus é tudo, tudo é Deus. Você tem que se conectar ao universo, você terá Deus. Que a Terra é um Deus, que tudo é Deus, quando, na verdade, existe um único Deus, que formado em uma trindade, que veremos para frente esse conceito. Porém, é importante, então, nós destacarmos que a existência universal, a ideia de existência é universal, mas a concepção, muitas das vezes, é equivocada. Nós podemos questionar a partir de argumentos antropológicos, cosmológicos, teleológicos e também históricos, e provar a existência de Deus. A maior prova da existência de Deus é a própria revelação de Deus em Jesus. Jesus é Deus, mas ele se fez homem. E ele habitou, andou, operou e fez milagres entre nós, entre os que estavam na época, e faz milagres por meio do Espírito que opera hoje. Então, o argumento histórico, nós apontamos para esse lado. Argumento antropológico, apontamos para a complexidade do homem. Cosmológico, para a complexidade do universo, a criação do universo. Imagine, existe uma doutrina e um conhecimento científico que diz que, a respeito
design inteligente de Deus. Não design inteligente, seria ajuste fino, que seria basicamente um design inteligente, e seria justamente isso, porque se existisse um pouco menos de oxigênio na Terra, se existisse um pouco mais de oxigênio, tudo isso é uma prova do cosmos. Se o Sol se deslocasse um pouco para frente da Terra, se a Terra se deslocasse um pouco para trás do Sol. Então, existe um detalhe de Deus nessas visões. Ainda na visão, podemos pensar também na visão do teleológico, que significa o desígnio, que nós admitimos que temos uma ordem, desígnio e uma adaptabilidade para a existência de Deus. Logo, a existência de Deus existem vários argumentos. Agora, uma pergunta que pode surgir é: a ciência conseguiria provar e chegar a uma existência de Deus de forma matemática? Ou de forma matemática, que eu digo é de formar um método, dizer, esse aqui é um conteúdo, esse aqui é um método Deus. Lógico que não. Porque Deus, ele é o que a ciência chama de axioma. Axioma é aquilo que não pode ser provado por meio de teorema. Porque a ciência tem os seus limites. Existe o limite da ciência. E Deus não pode ser formado a partir de um teorema. Analisando a partir da palavra existe, Deus não existe, porque a palavra existe vem do latim existere, e ela traz a ideia de trazer algo, ou extrair algo, aparecer com algo, surgir. Deus não pode ser extraído, Deus não pode ser aparecido, Deus não pode ser, porque ele é a própria existência. Deus não é, Deus está. Sem Deus não existiria o universo. E lógico, já mencionei a respeito dos rastros arqueológicos, que mostram a respeito da presença de Deus e da sua existência por meio de Jesus Cristo. Passamos então a pensar, diante da fé podemos ter um ponto paradoxal. Como uma pessoa que ama um filho ou um alguém, como provar isso? Como você prova cientificamente, matematicamente, que você ama um filho ou ama alguém? Não existe essa conclusão. Então, a partir das visões que temos de outros deuses, vemos sempre os outros deuses nas outras religiões, deuses ascendentes, que o homem tem que buscar Deus. E essas religiões, o homem tem que buscar Deus porque eles temem o julgamento, temem que aquele Deus se enfureça. Várias religiões estão assim. Mas o cristianismo não. Nós vemos um Deus descendente que busca e que revela e que se revela para esses homens. Talvez, uma coisa interessante, nas outras religiões, vamos pegar, por exemplo, o budismo. Se o budismo hoje descobrisse que Buda não existiu, a religião continuaria. Porque não é uma preocupação a crença na existência do Buda. Mas então, exaltar com o cristianismo queria dizer que Deus não existe. Queria dizer que a religião não tem fundamento. Enfim, todas essas conclusões são tiradas, mas a prova é, diante de todas essas questões, que Deus existe e que ele tem uma natureza. A sua natureza, nós dividimos ela em natureza, em atributos naturais e atributos morais. Atributos naturais são coisas que são inerentes de Deus. Ele tem vida, porque ele é a própria vida. Leamos conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 5, versículo 26, dizendo: João 5, 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si. Então a vida emana dele. A vida emana dele. E a partir dele, tudo ganha vida. Todos os seres
criados, animados ou inanimados, emanam dele, emanam da vida de Deus. Vemos que Deus é espírito, é um atributo natural. Deus é espírito, porém ele tem personalidade. A sua pessoa não se compõe de um elemento material. Não está sujeito às condições da nossa existência natural. Porque nós veremos que ele tem também atributos em que ele pode estar em vários momentos ao mesmo tempo. O próprio João, capítulo 5, versículo 17. Fred, deixa eu só te cortar um pouquinho. Só e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste o seu parecer. Então, ele não é composto. Sua existência não é limitada às condições naturais que nós temos na nossa existência. Pode falar. Então, pelo que eu estou entendendo que você está falando, a gente tem que entender que Deus, você falar de Deus, isso não é o que você vai procurar a explicação. E a Bíblia é um manual, um lugar que você vai achar ali onde é que está escrito explicando Deus é isso, 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 isso. Não. Essa explicação, ela vem da fé. Ela parte de você compreender essa fé. Aí você consegue ampliar o seu entendimento de conseguir perceber que Deus é tudo, igual você acabou de falar. Deus é a vida. Deus é o todo. É igual você acabou de falar. Ele não existe, né? Não é que ele existe, porque ele é a existência. Aí você começou falando que a Bíblia fala do início. Ele criou o início, mas tudo vem dele. E essa não é uma coisa contestável, que é uma argumentação, não é nada. Você tem que crer nisso. Lógico que depende de cada um, porque a fé, ela é sua, ela não é dividida entre as pessoas. Não é uma coisa que você vai querer convencer o outro. Não, fé é o que você tem. É mais ou menos isso? Sim, a primeira pressuposto é justamente esse, que admite-se a existência de Deus, que Deus não tem como objetivo de criar a Bíblia uma forma de provar que ele existe. Ele existe por si só, quer a pessoa creia ou não. Então, ele contou seus atributos, logicamente que ele não é limitado ao tempo e espaço que nós estamos, não é limitado ao seu corpo, porque ele é a própria existência, ele é o próprio criador do tempo, o próprio criador de tudo que nós entendemos, conhecemos do princípio e fim, ele é a própria criação. Ele é o próprio criador, melhor dizendo. E está entre os seus atributos a questão dele, a eternidade, porque ele não tem princípio, não tem fim. Na verdade, ele foi o princípio, mas antes do princípio ele já existia. Ele foi a geração, o que moveu a geração da criação. Porque antes, como eu falei, antes de ele criar a Terra, ele ainda criou o tempo para que houvesse um princípio. É como a ciência traz, que não existia nada. Não existia nada. A Bíblia revela que não existia. Ele criou a partir do nada. Somente Deus. O universo não está em expansão. O universo não vem a partir de uma expansão aleatória. O universo vem a partir do desígnio criador, da teleologia, né? E ele é imutável também. E na questão da imutabilidade, nós temos uma questão interessante, que é justamente algumas expressões que a Bíblia coloca, falando que Deus, por algumas vezes, modificou, ou mudou, ou se arrependeu. E precisamos entender a respeito dos atributos humanos que Deus usa na Bíblia para explicar de maneira que nós venhamos compreender. Porque Deus não se revelou de maneira plena para nós. E nem tem como se revelar de maneira plena. Então, nós temos a questão do antropomorfismo e antropopatia, que são sentimentos humanos e objetos humanos e atos humanos que estão presentes na Bíblia, né? Então, nós vamos ver, às vezes, a questão de Deus se lamentar
No caso, ele se arrepender, na verdade, ia mudar, seria uma mudança de atitude. Não seria, então, um arrependimento de amargura como nós. E Deus, ele, desde o princípio, ele deseja um relacionamento. É assim que Deus, Criador, o Filho e o Espírito, eles desejam um relacionamento com o ser humano. E por isso que ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. Temos ainda a onisciência, a onipresença, a onipotência, atributos referentes a Deus também, que são atributos naturais. E nos atributos morais nós vemos que Deus é verdade, Deus é fidelidade, Deus é conselho, Deus é santidade. Tudo isso são atributos que evocam e emanam a existência desse Deus ao qual nós servimos. E basicamente, bem basicamente, ele com 15 minutos aí, nós podemos falar a respeito disso. Sigamos então, mais alguma outra questão? Renato, a respeito disso, ou podemos seguir aqui para... Não, eu acho que sobre Deus ficou bem claro e expandiu. Né? Eu falo por mim, né? O conhecimento a gente já tem. Porque quando você fala Deus, Deus, não. Não, agora a gente sabe que é mais do que isso. E a maior explicação que isso, a grandiosidade de Deus, vem da fé. Porque nós não estamos aqui para justificar que um Deus é maior ou menor nem nada. Ele é o nosso Deus e é único. Então não tem comparação, não tem nada. Outras religiões, como você falou. Nós temos os exemplos. Como que um ser humano, que é um ser tão complexo, que é um ser que tem bilhões e bilhões de neurônios, que tem uma capacidade tem vários tipos de minério, tem questões sanguíneas, questões celulares, questões microbiológicas. Como que um ser tão complexo desse vai se gerar do nada? Vai se gerar a partir de uma expansão do universo? É complicado entender. Na verdade, a área científica mesmo, ela até não considera que é apenas uma especulação a questão da evolução humana. Tá? É apenas uma especulação, não é considerado uma teoria. A ciência declara a respeito da teoria da expansão do universo. É uma teoria que tem diferença de teoria e especulação. Porque a teoria já é algo que eles, a partir de comprovações, eles firmam. Agora, especulação não, é especulativo. Não tem ainda uma definição, não tem um método, não tem. Então, reforça mais ainda a existência de Deus, que está nesses argumentos cosmológico, histórico, antropológico, teleológico. Tudo isso comprova a existência de Deus e agregado a tudo a fé. Beleza. Ô Fred, só para compreender, o livro nosso, que a gente está estudando, o curso teológico, ele fala primeiro, ele explica sobre a Trindade. Mas a gente está fazendo essa opção que você achou mais fácil de compreensão, começar explicando sobre Deus. Não é isso? Só para clarear, para quem estiver vendo o vídeo, né? Ele entender o que é. Porque senão, se ele pega a lição, na primeira lição, falar de Trindade, aí ele não vai ficar compreendendo um pouco. Nós estamos na lição 2, né? Agora vamos para a lição 3 e 4, aí, que fala a respeito justamente de Cristo. E Cristo é a visão histórica, é a maior comprovação histórica da realização de que Deus existe. Né? E, às vezes, algumas correntes filosóficas reinventam Cristo, dizendo que ele foi um grande estadista, foi um grande pensador moral, foi um grande ensinador, e não admitem a crença na divindade de Cristo. Como eu falei, você falar a respeito de Deus não é um problema. Não é um problema. A maior parte da população mundial acredita em Deus. Lógico que tem o problema do tipo de Deus que eles acreditam. Mas agora, quando você fala de Cristo e fala que ele é Deus, aí nós começamos a ter mais problemas. Porque aí Cristo, ele é Deus, ele veio, se fez homem, nasceu e foi trazido para a salvação daqueles que creem no nome de Deus. Então, a realidade, quando nós falamos,
de Cristo, as pessoas não se sentem confortáveis com isso. Porque para essas pessoas, o nome de Jesus é como se não fosse o nome de Deus. Mas ele veio à terra, viveu como homem, esvaziou-se de sua glória, não pecou, morreu na cruz, nos livrou do pecado, ressuscitou, está nos céus e voltará para buscar a sua igreja.